Boas-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu sou Vivi Rosa, a sua terapeuta de sexta-feira. Esse aqui é o Código da Alma e hoje nós vamos falar sobre propósito. E se eu começar te falando que tudo aquilo que você sabe sobre propósito está errado? E aí, como é que você fica? Calma, antes de você ficar nervoso aí, continua aqui comigo que eu vou te conduzir neste caminho para que você perceba qual é o propósito da sua vida. Talvez você chegou aqui buscando uma resposta, querendo entender o que é, e pode ter certeza, você não sairá do vídeo sem essa resposta. O ano era 2019, eu fiz uma formação em coaching criacional e eu acreditei que o meu propósito fosse realmente mudar a vida das pessoas, fazê-las enxergarem quem elas são, o que elas tinham que fazer, e eu, estava muito feliz fazendo isso. Fui agregando outras formações, trabalhando com terapia, depois aprendendo a sistêmica. Eu estava feliz fazendo isso, entendendo que o meu propósito de vida era o meu trabalho. Corta para 2022, quando eu desfiz a sociedade, eu fazia atendimento presencial, parei de fazer atendimento presencial e eu fiquei, tá, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou ter que fazer da minha vida? O que acontece? Erroneamente, muitas pessoas acreditam que o propósito da vida delas é apenas uma fatia da vida. E quando elas perdem isso, elas acham que elas entraram numa decadência. Foi o que eu achei lá em 2022, tá? Eu achei que eu era um fracasso, não que eu tinha cometido um fracasso. Eu era o fracasso em pessoa, porque eu só tinha uma coisa para fazer e essa uma coisa que eu fiz, eu não consegui fazer bem. Isso foi o que minha mente me contou lá em 2022. Conforme eu fui me aprofundando, porque eu sou guerreira, né? Se alguma coisa me dói, eu vou em busca da resposta. Eu fui mergulhando nos meus processos de autoconhecimento, eu fui querendo entender um pouquinho mais sobre o que era propósito, até que eu chego, depois de passar por muitos lugares e me reconectar com a minha identidade, chego no desenho humano em 2025. Foi o ano passado que eu conheci desenho humano. Quando eu cheguei no desenho humano, eu fui percebendo que muita coisa que eu estava acreditando que era o meu propósito de vida, na verdade não era. Porque, novamente, eu estava colocando tudo numa, como eu vou dizer, numa balança só. Achando que o meu propósito era fazer o meu trabalho bem, era servir as pessoas, era andar sempre na linha, que eu não podia cometer nenhum tipo de equívoco, que eu tinha que ter todas as respostas, porque as pessoas me procuravam para isso. Quando eu fui conhecendo e me conhecendo mais e aprofundando, eu fui percebendo que o propósito não é uma área da vida. E eu também, nos atendimentos, eu fui vendo pessoas também passando pela decadência, e eu estou usando com intenção essa palavra decadência, para você sentir aí no seu corpo o que ela representa na sua vida, tá? Que eram pessoas que tinham dedicado uma vida à maternidade, e aí quando os filhos saíam de casa, elas não tinham mais sentido de vida. Ou pessoas que tinham dedicado a vida a uma carreira, e aí chega a época da aposentadoria, elas não sabem o que fazer. Pessoas que dedicaram uma vida a um relacionamento, e no meu segmento atendi muitas mulheres que passaram pela traição e acabaram rompendo esse relacionamento por conta disso. E muitas mulheres se sentirem perdidas, além de toda a dor que a traição traz, mas também aquela dor que elas no momento não identificaram que era uma autotraição, por terem abdicado da própria vida para viver um propósito que eu vou chamar aqui de efêmero ou raso. Por que eu tô falando isso com tanta profundidade? O propósito da vida de cada indivíduo é ser quem nós nascemos para ser, com todos os nossos dores, amores e horrores. Mas, às vezes, a gente só quer ser o alecrim dourado, a gente só quer fazer tudo certinho, a gente nunca quer decepcionar ninguém, a gente nunca quer magoar ninguém, a gente quer sempre ser aquela pessoa que faz tudo por todo mundo e, às vezes, abdica da própria vida. Quando a pessoa se coloca nesse lugar, ela realmente negligencia outras áreas da vida, ela deixa de se olhar como um ser integral.
E quando eu falo aqui do desenho humano, o desenho humano traz esse olhar para o ser integral, para a sua autoridade interior, para a sua forma de se expressar, para a sua forma de captar também a energia do ambiente. Se você tem um ajna aberto, um ajna fechado. Mas esses são detalhes que, se você quiser, você pode conhecer no nosso workshop, que daqui a pouquinho eu vou deixar um pouquinho mais de informações aqui. Então, voltando no propósito, quando a pessoa pega apenas uma fatia da vida e coloca toda a energia naquilo, ela negligencia as outras áreas. Então, lembre-se que nós somos um ser integral: mente, corpo, emoções e espírito. Se você pega toda a sua energia e coloca lá, nossa, eu vou ser mãe, eu vou dedicar a minha vida como mãe, só que aí você se abandona como mulher, você se abandona como filha, você se abandona profissionalmente. E quando eu falo se abandonar, é no sentido de você não trazer da sua energia para regar essas suas outras áreas. Eu muitas vezes gosto de olhar para mim como um grande jardim, mas assim, ó, grande mesmo, onde eu preciso ir lá regar as minhas próprias plantas, trazer luz do sol, às vezes trazer um nutriente que alguma área da minha vida está com deficiência e que precisa de cuidado. Se você tem um olhar muito minimalista, acreditando que propósito é apenas fazer o que você faz e tá tudo bem, em algum momento você pode se sentir vazio, você pode passar por uma decadência ou passar por um fracasso. Ah, Vivi, mas então quer dizer que se eu olhar para todas as áreas da minha vida eu nunca vou fracassar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o fracasso, a decadência, eles também fazem parte. Porque vale lembrar que todos nós estamos num processo de aprendizado. E que cada vez que a gente só quer ser uma coisa, a gente abre mão de ser o nosso tudo. Às vezes, a gente vai ser aquela pessoa que alguém está falando mal, porque a gente teve uma postura que a pessoa não gostou. Só que ninguém quer ser essa pessoa. Às vezes, a gente vai ser aquele cônjuge que vai dizer que não abre mão de algumas coisas e o outro vai falar, nossa, mas minha companheira é assim ou assado. Por quê? Quando o indivíduo se conhece na profundidade, o propósito da vida dele é ser ele. E ser engloba ser a integridade. Engloba sustentar um desagradar, engloba sustentar um ser firme, engloba conhecer os próprios valores. E valor, se você conhece os seus valores, como diz Tony Robbins, é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E são os nossos valores que norteiam as nossas decisões. Se você tem um valor, por exemplo, de respeito, e você se coloca nesse lugar, eu primeiro preciso respeitar a minha integridade, a minha individualidade, a minha necessidade. E você se posiciona perante alguém que você ama, e esse alguém às vezes não gosta ou entra num conflito, isso acontece porque você está sendo íntegro com o que você sente, com o que você acredita e com quem você é. O desconforto do outro também faz parte. Desagradar também faz parte. Fim de ciclos também fazem parte. Pouco importa se foi porque a pessoa decidiu ir embora ou se a pessoa realmente faleceu. Tem pessoas que eu já atendi que às vezes passam por um luto e sentimentalmente elas entendem aquele luto como uma traição, como um abandono, como uma rejeição, como uma injustiça. Entende? Por isso que eu falo sobre o propósito. O propósito é conhecer quem nós somos na nossa integridade e aos poucos ir lidando com essas nossas facetas, com essas nossas vertentes. Lembrando também, para você que está vendo esse vídeo até aqui, que fracassar também faz parte. Porque às vezes o que você está chamando de fracasso, a vida está chamando de ponto de virada. Às vezes aquilo que você está chamando de perda, a vida está te chamando de oportunidade. Às vezes aquilo que você está chamando de traição pode ter sido também uma libertação. Se até aqui esse vídeo fez sentido para você, você gosta do nosso canal, você também assiste a Carol, você também assiste a Sara e quer conhecer mais desse trabalho que eu faço e que elas fazem, eu vou convidar você para
continuar aqui curtindo, comentando. Eu tenho um Instagram chamado almarosa.terapia, tem alguns conteúdos lá. E se você quer passar por algum atendimento individual, se você quer entender mais sobre o seu propósito, sobre o seu desenho humano, eu te convido a também ou deixar uma mensagem aqui ou falar comigo lá no Instagram. Eu espero que cada vídeo aqui toque profundamente a sua alma e que a partir de hoje você se reconecte com o seu propósito na sua integridade. Espero que a gente possa se ver na próxima semana e para mim é gratificante estar aqui com você. Um beijo!